Vamos lá então? Bom, o que que nós temos? Temos o seguinte, né? Trabalhando com a interface gráfica, nós fizemos lá o projeto País, Estado e Cidade lá, certo? Semestre passado. O que que é a ideia dessa disciplina para a gente trabalhar esse conteúdo? Então, a gente vai levar em consideração que nós vamos trabalhar baseado num país, estado e cidade, né? Que a gente começou o semestre passado, onde a gente tem uma tela de consulta, uma tela de cadastro. Né? No formato que a gente viu lá no semestre passado, a gente usou herança de formulário. Né? Funciona? Funciona, certo? Então, o que que nós vamos precisar fazer? Qual que é o objetivo final dessa disciplina? Né? Vamos dizer ali, quer terminar a conversa aí? Eu espero. A gente vai fazer o quê? Fazer, por exemplo, cadastro da empresa, cadastro de funcionários, como tinha na prova do semestre passado, só que usando a interface gráfica e usando o banco de dados. Certo? Então, para isso, vai ser uma prévia do que seria mais ou menos um projeto que vocês têm que fazer no final do curso, certo? Em computação tem desenvolvimento de sistemas, em sistemas tem prática profissional. Os dois são a mesma coisa, certo? O objetivo é fazer o quê? É criar uma implementação que leve em consideração, então, uma aplicação desktop, né? Vocês vão ainda ver um da minha parte web, usando o Razor, né? Que vai mostrar como é que faz, desenvolve páginas mexendo com o C Sharp. E ainda vai ter web mobile lá no sexto período, certo? Aí, teoricamente, completa um conjunto de aplicações que vocês podem desenvolver. Ele web, ele desktop, ele mobile, certo? Vai faltar games, mas games não é o objetivo do curso, certo? Aí tem a biblioteca Unity lá, que pode ser usado com o C Sharp para desenvolver games também, né? Nesse formato, a ideia é, no primeiro momento, como é desktop, vai ser base de dados local. O web pode usar a nuvem, certo? Usar um servidor na nuvem. E o mobile dá para usar tanto local quanto você vai usar uma API, no caso, certo? Para poder trabalhar. Então, o que acontece? Primeiro, como nós temos uma parte desse conteúdo visto, e eu vou postar então as videoaulas do semestre passado, que estão ok, que não faz tanto tempo assim, faz um mês e pouco atrás, foram feitas, certo? Foi feita no mês de julho ali, né? Junho, né? Então eu vou postar essas videoaulas. Quem não tinha visto, então vai ter acesso a elas para poder trabalhar dessa maneira. Tem que fazer o projeto? Tem que fazer. Vai ter que criar o consulta, o cadastro, seguindo aquelas regras, certo? A gente tem que entender mais ou menos assim. As empresas trabalham seguindo padrões, certo? Como padrões. Cada empresa tem regras. Algumas deixam um pouco mais livre, outras são mais exigentes, mas o objetivo é que vocês sigam o padrão que eu estarei propondo, né? Baseado nesse padrão, então vai se fazer o quê? Vai se trabalhar seguindo esse padrão, como se fosse uma empresa, certo? Cada um implementa. Por quê? O que que acontece? Se você colocar na IA para poder implementar essas coisas, ela até vai fazer alguma coisa. Só que não vai ser seguindo um padrão pré-estipulado. Você tem que estipular muito bem as regras da IA para ela conseguir fazer certinho, né? Mas o objetivo é o que que acontece com as empresas, com a IA e com o desenvolvimento e o que está acontecendo. O custo da IA está se tornando caro, certo? Então as empresas estão reduzindo a quantidade de tokens que podem ser usados para utilizar a IA. E as empresas não estão para as coisas básicas que é feita pela IA, a empresa diretamente já está pedindo para fazer direto da IA. Mas o que que precisa? Precisa ter desenvolvedor que domine o código, porque eventualmente a IA vai fazer diferente. Como? Por que que ela vai fazer diferente? Porque os parâmetros que a IA vai seguir, ela é muito variável. Primeiro que ela se baseia na internet. Então, dentro do que ela vai estar propondo, ela pode entregar um código que está fora do padrão.
Aí vai virar uma lambança. Então, uma parte o cara implementou de uma maneira, a outra parte está implementada de outra, e as partes não se conversam. E de repente um camarada precisa tirar férias, pode ficar doente, pode morrer, sendo trágico, certo? Pode sofrer um acidente, pode acontecer qualquer coisa. E a pessoa não pode continuar o projeto. E se é um projeto que está no meio do caminho, o que vai acontecer? Vai dar um BO muito grande. E a empresa vai perder muito tempo e vai perder o prazo. E muitas empresas estão optando para voltar ao processo de desenvolvimento presencial, processo acompanhando o projeto e fazendo, e usando a IA para fazer o quê? Para documentar, para criar os diagramas, para criar uma parte que geralmente não era feita, mas que a IA consegue fazer muito bem, certo? Então, a IA ainda não está estável, ela não está legal, ela tem os seus problemas, e baseado nisso, ela cria uma série de outros problemas dentro do negócio. E as empresas estão preferindo, né, fazer esse formato. E uma outra questão que as empresas passaram a perceber é o seguinte: ela precisa de júnior. Por que ela precisa de profissional júnior? Pode responder? Pode. Acho que daí, pô, se o sênior se aposentar da empresa, a empresa não quer depender de desenvolvedor de software sênior. Né? Pô, ela tem que ir passando o bastão. Do júnior tem que passar para o pleno vai passar para o sênior, certo? Se ela não tem júnior, como é que ela vai passar esse cara a virar pleno ou virar sênior? Não vai passar. E daí o que vai acontecer? Vai morrer o negócio, certo? Porque a IA não consegue fazer tudo. Quem sabe um dia vai conseguir fazer bastante coisa. Mas existe muita variação de código. Se você pegar, mesmo que fazer programa simples, pedir para a IA fazer, ela faz de 3, 4, 5 formas diferentes. E mesmo que você peça, ela está feita para, se você pedir duas vezes para fazer o mesmo código, ela faz diferente, certo? Isso gera um certo transtorno no processo de desenvolvimento. E esse problema gera uma questão que é necessário você trabalhar com o projeto de desenvolvimento de uma maneira que seja constante, que possa ser acompanhado. Então, esse processo está diminuindo, ele vai voltar a ter esse trâmite de ter, talvez o que possa acontecer é que vai ter menos júnior no primeiro momento, certo? Mas não acredito que vai acabar o júnior, o pleno e o sênior, certo? Então, para isso, nós vamos passar a trabalhar de uma forma mais intensa dessa maneira. Estão entendido? Bom, então, o que que é o projeto? O que que é a ideia? Uma parte de vocês não fez o país, estado, cidade, certo? O que que era o país, estado, cidade? Eu vim aqui no projeto, a gente criou um projeto novo, né? Vou fazer o começo dele, mas vocês vão ter que fazer baseado nas videoaulas que a gente já fez, né? Visual Studio, eu vou aqui criar um novo projeto. Esse projeto eu vou colocar aqui como sendo, tem que ser para Windows, o Visual Studio andou mudando o formato da atualização em função das atualizações do Maui, tá? Teste. Áreas de trabalho. Não. Windows Form, Windows Form.net. Aplicação Windows Form.net Framework.
colocar, já está aqui nos dois pontos, framework 4.8. Vou chamar aqui aplicação Win, app, países, estados, cidades. E vou mandar criar. Então, o que que nós fizemos aqui? Esse cara aqui é o form principal. Então, eu vim aqui e mudei a propriedade dele. E esse cara passou a se chamar FRM principal. Vem na propriedade do form, então FRM principal. Esse é o text aqui, e o name dele ficou com esse nome. Acho que quando eu fiz com vocês, eu não fiz essa mudança de nome do form principal, certo? Ele ficou com FE Form 1. Né? É o primeiro formulário que ele vai criar, que o C Sharp vai criar. Né? Nesse cara aqui, eu vim aqui para exibir, a gente colocou as ferramentas aqui, de teste, repositório, caixa de ferramentas. E dentro da caixa de ferramentas, mandei abrir tudo, coloquei um menu strip. No menu strip, eu chamei aqui de cadastros. Embaixo, coloquei aqui então, países, estados e cidades. E aqui ainda coloquei o e-comercial para aparecer com sublinhado lá ainda. A gente criou esse formato. Dentro do C Sharp tem a questão de que você tem que ir salvando e compilando sempre, né? Para ir vendo se tem algum bug, alguma coisa. Ó, veio aqui, mostrou, essa é a aplicação lá. Tá aqui. Né? E baseado nisso, então eu montei aqui, que vim aqui dentro do projeto, em botão direito, mandar adicionar. Pode ser um novo item, pode ser um outro window, formulário aqui. Colocar aqui como item. Aqui ele pede um nome, né? Mas eu tenho que vir aqui como um Windows Form. Vou colocar aqui como eu chamei de FRM na outra videoaula, mas passado eu chamei de form base, certo? Eu vou chamar agora de form Py, certo? Dá no mesmo. A ideia é por quê? Por que usar o termo base? Porque dentro do C Sharp ele usa o conceito de base como sendo a classe acima dele. Na herança, quando vai ter lá, a gente coloca lá base, dois pontos, um constructor, base, abre e fecha parênteses, que é o princípio, né? Mas pode ser o form Py, que é o conceito de herança. Então, eu vou criar um form aqui, não vou herdar, não vou usar herança, né? Ele vai vir diretamente, é um form limpo, né? Os próximos vão ser dados. Aí vem aqui o form. Veio no form, então vem na propriedade name dele aqui. Vou usar o name, a gente sempre usa frm, no caso, aqui vai ficar frmpy. Aqui eu vou colocar frm
e eu tenho o form base, form py, tá? Dentro desse form py, eu coloquei dois campos. Vim aqui na caixa, peguei um campo label e vim aqui na caixa, peguei um text box. Aqui em cima no label, eu mudei o text dele para. O que que é que eu mudei? Código. E nesse text aqui, eu também mudei o nome dele para todos que são text, vai ser txt código, né? Aqui tem um detalhe que ele tem uma propriedade que esse modifiers aqui, que ele tem que ser colocado como protected, certo? Tanto o text quanto o código. Por quê? Porque ele vai poder ser alterado depois. Se eu não fizer isso, ele não vai ser possível de alterar, né? E acrescentei um outro camarada aqui, que era um button, que eu deixei aqui embaixo no canto inferior direito. E nesse button eu chamei de btn sair, né? O campo text dele eu mudei e coloquei sair, em comercial no R. Ele ficou dessa maneira, tá? No formulário lá, eu cliquei duas vezes aqui, ele abre o btn sair clique e coloquei aqui que ele vai chamar o método sair, né? Mas eu não tenho método sair aqui. Então, o que que a gente fez aqui? Eu vim aqui, criei um protected void sair. E aqui eu coloquei um close que vai fazer com que ele feche o formulário, né? Então, esse cara aqui vai chamar, esse aqui é protected, ele tem que ser virtual, certo? Ele vai ser subscrito, né? E o método aqui, ele vai ser private, vai valer ali, sempre vai existir ali, mas ele vai terceirizar o serviço. Porque aqui ele está chamando, esse sair que está aqui, ele vai vir para cá. E esse cara que nós vamos sobrescrever, né? Ainda nesse form aqui, eu coloquei que tinha um método padrão que existe em todo formulário. O que é o método padrão? É public, acho que era protected, né? Virtual, void, conheça, objeto. Aí eu tenho um do tipo object, vou ter um objeto, e eu tinha object em uma controller. Que aqui no caso ele não tem, não vai executar nada aqui, certo? É um método padrão que vai existir, é um método virtual, ele vai ser sobrescrito depois, mas que ele vai ter este, esse recurso, né? O objeto aqui vai ser substituído depois por país, depois por estado, depois por cidade. E assim ele vai executar o trâmite todo. Aí, diante desse camarada, a gente faz aqui, eu salvo, compilo. Beleza. Não vinculei ele com nada, certo? Então, o princípio está rodando, né? Aqui, clica aqui.
Aqui no próprio Farm aqui eu posso mudar no modo design e vir aqui na ajustar aqui o alinhamento dele, né? Por que que tem esses caras? Bom, baseado nesse cara aqui, então, o que que vai acontecer? Eu vou salvei ele, e já compilei. Se eu não salvar e não compilar, ele não vai permitir que eu consiga herdar, certo? Então, necessariamente eu tenho que salvar e tenho que compilar. Uma vez salvei e compilei, aí eu posso vir aqui, mando adicionar, vou colocar um novo item novamente. Aqui ele já pegou como farm, vou colocar como farm herdado. E aí, então, eu vou chamar de frm consulta. frm consulta e vou mandar adicionar. Aí ele pede com quem que eu quero, como eu pedi a opção de ser dado de um formulário, então ele mostra aqui as opções. Tem o FormPy e tem o FRM principal, né? Então eu vou pegar do FormPy e vou vir aqui e coloco. Ah, parece que não aconteceu nada, mas esse cara aqui já é um outro formulário. Esse cara aqui é o Farm. Como é que eu sei que é o outro? Porque ele passou até essa marquinha aqui, ó, os atributos. Ah, no farm anterior, farm pai aqui, eu esqueci de um detalhe, né? Esse botão aqui também, ó, a propriedade dele aqui, ó, se eu não colocar ele lá como modifies lá, o que que vai acontecer? Ó, tá private. Eu não consigo mexer, certo? Tem que colocar ele como protected, certo? Ele tem que estar definido como protected para a gente poder alterar ele, né? Aí, baseado nisso, aí eu volto, form consulta. Esse form consulta, daí a gente colocou outros botões aqui no form de consulta. Eu vim aqui e coloquei, apagar esse cara, vamos adicionar outro botão. Adicionei mais três botões, né? Um que é para cadastrar, um para alterar e excluir, que é o create. é, Vou usar um nome diferente, né? Esse botão aqui, então, vou chamar ele de btn. Chamei do que na vez passada? Incluir? Incluir, alterar, excluir. Tá. Então, btn novo, btn editar e btn remover. Todos esses caras também pode ser colocado o e-comercial lá. E aqui ainda coloquei um list view. É para ter essa cara aqui, não é isso? Certo? Esse cara aqui, eu ajustei aqui, tamanho. Esse label aqui eu mudo aqui para. Acho que eu não tinha feito essa parte. É
para pesquisar e acrescento mais um último botão aqui, que é o botão VTN pesquisar. Todos esses camaradas aqui têm que ser colocados com a opção, o Modify aqui tem que vir para Protected, esses novos, porque eu posso precisar fazer ajuste nesses camaradas. Se eles estiverem como private, isso não vai rolar, ok? Observe que o que veio herdado ficou com a marca e os que são novos que foram criados, eles estão limpos aqui, ok? Inclusive, acho que o list view, o list view também. Bom, aqui eu não estou chamando eles, então não vai aparecer nada aqui, né? Qual que é a ideia? Aqui esse camarada, quando eu clicar, então, ele vai ter o botão clique, mas eu vou chamar novo, ó. Então, vamos lá. Protected, acho que tem que ser public também, né? Public, vamos colocar no protected, vamos lá. Protected, virtual, void, novo. Protected, virtual, void, editar. Protected, virtual, void, remover. E aqui eu vou chamar, faltou pesquisar, né? Protected, virtual, pesquisar. Então aqui o ETN novo tá aqui, tá chamando um novo, né? Que é o método aqui. Volto para o modo design, editar. Pode fazer do outro jeito? Pode fazer do outro jeito. Só estou colocando. Só que tem que seguir sempre um padrão só. Não pode mudar. Pode escrever uma parte de um jeito, outra parte do outro. E aqui em cima, pesquisar. Certo? Então, esses métodos aqui são os que vão ser sobrescritos, certo? Esses caras que estão aqui, eles nem vão aparecer no formulário que nós vamos criar, que vai ser dado desse cara aqui, né? E vai ter métodos que vão herdar aqui. Vamos dizer, eu conheço objetos, por exemplo, não está aqui, mas eu vou usar o conheço objetos lá no form. Eu vou usar, a hora que eu for herdar, eu vou criar o form conheço objetos, ok? Mando compilar novamente, para ver se ele está rodando. Tá tudo certo. Então, daqui, feito isso, eu vou criar um form novo.
novo item, forma herdado, é baseado nesse. Então, vou chamar de quê? A regra que eu uso é FRM, que é formulário. Vou colocar cons, que seria de consulta, países, né? Mando criar. Ele vai basear no forma de consulta de países, que é esse camarada aqui. Aí ele criou esse cara. Posso simplesmente pegar a propriedade dele e mudar. Cadê? Dados. Aqui já está com forma de consulta. Então, aqui no text, eu vou colocar como sendo consulta de países. Não ficou muito bem alinhado. Vou salvar esse camarada. Só que esse cara aqui, só criado aqui como sendo forma de consulta de países, se a gente olhar o código, eu vou ver aqui e não tem nada. Então, em prova, se você me entregar um form existente dessa forma aqui, significa o quê? Não tem valor nenhum para mim, certo? O que que ele precisa ter? Vai precisar ter os métodos que estão aqui no form de consulta aqui. Vou precisar ter esses métodos aqui, só que em vez de virtual, eles vão ter que estar overwrite, tá? Então, vem aqui no form de consulta aqui. Aqui é o constructor do formulário. Esses camaradas aqui, em vez de virtual, overwrite. E não basta só estar com esse cara aqui, ele tem que estar com os métodos implementados específicos para cada um, certo? Colocando para compilar, deu um erro. Ah, tá. É, consulta, constructor. Ó, compilou, que é a recomendação que eu passei, né? Você vai criando e vai implementando e vai compilando, né? O que que falta aqui? A gente tinha a classe interface que a gente nunca tinha atributos, né? Nunca tinha nada. Então, aqui passamos, tem aqui, vou criar, mandar adicionar um novo item e aqui eu vou pegar aqui só como código, como classe e vou chamar de interfaces. E nessa classe interfaces aqui, então eu vou declarar que eu tenho lá FRM consulta países. Vou chamar de OFRM consulta países. Estou declarando aqui. Vou precisar public interfaces constructor. E aqui eu vou ter o FRM consulta países sendo construído. E aqui eu vou ter public void peça países. Onde peça países, vou passar, vou ter object, um obj, e vou ter object, uma controller.
E neste caso aqui em particular, eu vou ter o quê? Então, vou chamar o FRM consulta países. O que é que tem que chamar aqui primeiro? Conheça objetos. Ah, mas eu não tenho conheça objeto implementado lá. Ainda não, né? Vou passar o objeto e a controller, né? E aqui eu vou ter o FRM consulta países e vou dar show dialog, que vai mostrar o formulário, certo? Então, eu preciso ter aqui no consulta de países, aqui está no código, e não tem o método, então, protected override void conheça objeto. Aí agora eu tenho, né? Então, eu volto no form principal, eu venho aqui no países, aqui na verdade tem que vir aqui no código, exibir o código. O form aqui não tem nada, então aqui eu vou definir então que eu tenho interfaces a inter, eu vou ter é, structure, aqui já vai ser, eu posso instanciar new interfaces. Criei o objeto, né? Aí, voltando aqui no modo design, eu venho aqui no cadastro, países, clico duas vezes aqui nesse camarada e ele vai dar o clique. Eu vou chamar a inter.peça países. Por enquanto eu passei null e null, foi isso no primeiro momento? E depois a gente passou o objeto propriamente dito, certo? Vamos ver aqui se ele vai achar inter, não achou. Inter, é que esse cara aqui ele vai ficar aqui fora. Deixa eu fazer em duas etapas aqui, né? Que é. Oi? Object. Conheça objeto. Ah, eu? Não. Já tem ela gravada? Não tem? Esse objeto. Deixa eu ver se está o nome certo. Esse objeto, object. Ah, o nível de proteção. Mas é null? Ah, tá. É esse, cara. É esse. Esse método tem que ser. Ah, tá reclamando do pai dele também.
Aqui. Pronto. Aí clica em países e ele abre aqui. Eu dou sair, ele já sai. Tá? E dessa forma, na realidade, eu posso vir aqui e fazer o quê? Eu venho aqui, mando adicionar um novo item, vou criar um novo Windows Form, venho aqui, coloco como sendo FRM, FRM consulta status. Ele vai herdar de consulta. Não é de consulta país, ele vai herdar de consulta, certo? E daí aqui eu criei o form de consulta de status. Ok, eu salvo, venho aqui, mando adicionar FRM consulta cidades. Mando adicionar, ele é baseado em forma de consulta. E posso vir no form principal, esse camarada aqui. Aliás, primeiro tem que vir na interfaces, né? Instanciar os outros formulários, que é o FRM consulta estados igual a new. Ah, não, declarei ele aqui. FRM consulta estados ou FRM consulta estados. New FRM consulta estados. E aqui FRM consulta cidades ou FRM consulta cidades. O FRM consulta cidades igual new e eu preciso criar um método público void peça estados que vai ter os mesmos objetos aqui. Vou colocar só o show dialog aqui, tá? Mas porque não implementei o conheço objetos. Public void peça cidades. Ok, aqui em vez de país é estados. Aqui embaixo eu vou ter o FRM consulta cidades ponto show dialog. Volto no meu form principal, venho aqui e chamo a enter ponto peça estados. Venho, volto no módulo design, a enter ponto peça
cidades, object, obj, object, control. Se eu compilo, ah tá, de novo, e aqui também. Países, isso aí, estados, isso aí, cidades, isso aí, ok? Então, esse é o processo que nós vamos fazer e, no caso, país, estado e cidade, tem a forma de cadastro, tem a outra videoaula lá que mostra como criar. Esses três caras têm que estar prontos, certo? Dá uma semana para deixar isso aí redondinho, ok? Daí a gente segue trabalhando em cima disso. Quem tem notebook, traga, use o notebook, vai estar mais fácil para poder fazer as coisas, certo? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Tranquilo, né? Certo? Então tá bom. Algum questionamento? O Arthur tem que ver as videoaulas primeiro para fazer. Acho que tem mais gente que vai ter que ver primeiro para fazer. Mas semana que vem nós precisamos ter com aulas em dia, né? Vocês não têm nenhum compromisso marcado, vocês já têm um compromisso comigo para entregar essas coisas funcionando, certo? Professor, o senhor vai colocar lá no portal daí os videoaulas. E daí a atividade que você vai contar no portal, no caso, você vai colocar aquela outra aqui. Vou. Mas aqui não vai dar. Não precisa, né? Bom, o detalhe é assim, né? Vamos entender. Nós estamos chegando à metade do curso, certo? Tem muita coisa que nós vimos até agora, vocês já viram até agora, mas temos que considerar o seguinte, né? O grau de complexidade vai aumentando. Não dá para fazer de última hora. Isso aqui não dá para pegar se não exercitar. Nós estamos tratando de uma questão profissional. É a profissão de vocês que vai estar em jogo nesse negócio. O resultado de uma aplicação dessa é parecido com uma aplicação profissional? Visualmente é, né? Tudo que tem por trás disso está sendo feito, vamos dizer assim, fora os componentes que estão sendo acrescentados, está sendo feito no braço, certo? Entendendo o que está se fazendo, as camadas que nós estamos trabalhando, como é que está sendo implementado. Tudo que está aqui é necessário, foi visto no terceiro período, certo? Não tem como. Não dá, não entendi direito. Vocês vão ter que correr atrás. Não tem o que fazer. Porque se não entender direito o que é visto das classes, das coisas que a gente viu no semestre passado, simplesmente na prova não consegue fazer a prova. Tá claro isso? Por quê? Porque nós vamos estar entrando num grau de complexidade, num contexto um pouco mais profissional. Nós vamos estar mexendo com coisas que são mais próximas do dia a dia profissional disso aqui. E para isso vocês vão ter que correr atrás. Porque se não correr atrás, eu não posso fazer nada. Ah, não entendi direito. Você pode tirar dúvida comigo, mas vai ter que fazer. E em prova, se não sabe o conceito fundamental lá de trás, não vai aprender na hora da prova. Não tem como. Tá claro?
Estamos entendidos? Então, metade do curso, certo? Se parar para analisar, para refletir, aprender alguma coisa nesse tempo, devo aprender alguma coisa, né? Certo? E nós estamos usando os fundamentos da orientação a objeto e todo momento eu estou tratando dos fundamentos, porque a gente precisa desses fundamentos para poder lidar bem com a codificação, certo? Esqueçam a IA, porque a IA não vai resolver essa parte da vida de vocês. Vocês vão ter, cada um tem que passar para a sua parte. Estão entendido? Alguma dúvida? Então, tá bom.